Olá, pessoal, boa noite. Vou falar um pouquinho aqui sobre engajamento, né? Deixa eu só me ajustar aqui, já vai. Vou falar um pouquinho aqui sobre engajamento na LGPD. Eu vejo que é cada vez mais importante, né, depois que as empresas passaram por uma fase de entender a LGPD, né, de encaixar a LGPD, implementar e fazer os primeiros, ter as suas primeiras conquistas, publicar as suas políticas, desculpem, publicar as suas políticas, agora realmente é um momento da gente fortalecer a LGPD e integrá-la ao negócio. Por isso a gente insiste bastante nesse ponto do engajamento, de forma que nós consigamos ter os melhores resultados. E hoje, realmente, né, em todas as mudanças necessárias, então a gente vê que, bem recentemente, as empresas precisaram implementar protocolo Covid, implementar modelos de trabalho em casa, atender a regulamentação, atender a regras, né, de integridade, de criar códigos de éticas, e tudo isso gera uma ação de engajamento. Então, o engajamento é importante para a segurança da informação e também para a política. Eu sempre disse que o engajamento ele tem uma relevância, principalmente nessa área de dados, porque o dado, né, ele é um bem subjetivo, ele só faz sentido em um lugar, que é o cérebro. Então, se o dado não estiver no cérebro, ele realmente não faz sentido, ele é desnecessário. Então, por exemplo, se chegou um jornal na minha casa, ele foi fechado dentro de um envelope e eu não consegui abrir, a informação que está ali dentro não fez nenhum sentido para ninguém. No máximo, ela está em um repositório. Então, exatamente por causa disso, as ações que envolvem a informação, elas precisam ter pessoas. E onde você tem pessoas, você precisa ter o engajamento. As pessoas precisam realmente estar engajadas. Isso vale, né, como um princípio bem relevante dos modelos de controles, né, de gestão, de controles. Você tem isso aí como algo bastante relevante. Então, o IA, que é o Instituto dos Auditores Internos, ele utiliza um modelo chamado 3 linhas de defesa. E, na verdade, o que ele procura fazer em cima disso é avançar a sua defesa, não esperar o adversário chegar muito perto do seu gol. Então, ele define que existem 3 linhas de defesa. A auditoria interna é uma defesa segregada, é a terceira linha. As estruturas de controle, né, controles internos, segurança, as estruturas de área meio, né, que ajudam a gestão de riscos, segurança da informação, compliance, todos esses são chamadas segunda linha de defesa, ela está integrada com o negócio, ela não está segregada, e também existe a primeira linha, que são as áreas de negócio. Então, se você consegue interromper algo antes dele chegar para ser descoberto, ou por um monitoramento, ou por controles internos, ou por uma área de gestão de riscos, você tem um benefício muito grande. O que você precisa para fazer isso? Para avançar a sua linha de defesa e conseguir interromper os ataques antes deles chegarem perto do seu gol. Você precisa de uma primeira linha de defesa. E essa primeira linha de defesa se chama engajamento. É exatamente o momento onde você tem as pessoas fazendo o seu trabalho, integradas com o negócio e trazendo o seu resultado. Tá? Só um ponto, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode colocar no chat, tá? Fiquem à vontade. Então, esse eu diria que é a base teórica, né, experimentada. Várias organizações aqui no Brasil utilizam esse modelo de 3 linhas de defesa. A CVM, né, regulamenta, orienta controles no mercado de capitais dessa maneira. O Banco Central utiliza esse modelo. As agências reguladoras são inclusive, monitoradas a partir desse modelo. O Tribunal de Contas, o Governo Federal, a CGU, todos eles utilizam exatamente esse modelo, que é praticamente um consenso no que se refere a controles. Então, você precisa atender uma legislação, você precisa criar uma barreira de defesa, você precisa proteger o seu produto. O que você faz? Avança a sua linha de defesa para a primeira linha, que são exatamente as pessoas que estão na linha de frente, que estão no escritório, que estão na área de vendas e assim por diante. Então, para a LGPD, esse ponto realmente é bastante relevante. Bom, muitas vezes, né, eu tenho pensado muito nisso, porque eu tenho feito muito isso, que são os famosos workshops de conscientização, e eu tenho batido nessa questão da conscientização versus
o engajamento. Ou seja, você conscientizou, o que você tem depois, né? O que você conscientizou? Ah, eu tenho uma pessoa conscientizada. A pessoa conscientizada, ela faz o quê? Eu acho essa palavra muito passiva. Entendo realmente, e tenho conversado isso com os nossos clientes, que quando você fala em engajamento, você tá alerta, né, que aquela pessoa ela vai agir depois que você fez, que você vai tê-la do seu lado. Você trouxe, você motivou ela, você fez um trabalho praticamente de coach para que aquela pessoa realmente esteja atendendo as necessidades e as regras, né, e a compliance da própria organização. E acaba que a conscientização ela fica muito teórica. Eu vou ensinar a LGPD, eu vou fazer com que a pessoa entenda. Eu realmente estou totalmente convencido, não para a equipe da LGPD, mas para a gente conseguir ganhar as pessoas que não são pessoas do dia a dia da LGPD. O assunto LGPD é chato. Ou seja, a gente precisa fazer realmente uma abordagem que seja uma abordagem positiva. Então, essencialmente, né, nós criamos algumas barreiras. Eu tenho o dado pessoal que está em algum lugar, pode estar num papel, pode estar na nuvem, pode estar dentro de um servidor, pode estar criptografado, pode conter dados pessoais, ou seja, aqueles dados pessoais eles têm as características, eles estão em algum lugar. Você tem ferramenta de suporte para acessar, né, ou seja, o dado em si você só acessa, você só vê se ele está numa tela, se ele está num papel, se você recebeu uma mensagem dele. E para acessá-lo, você cria políticas, regulamentos e leis, nem que seja o político de tamanho mínimo da senha, para que a pessoa é obrigada a saber uma senha para ter aquele dado. Então, você precisa, principalmente nos dados corporativos, nos dados pessoais que precisam ser protegidos, um conjunto de políticas. E em volta tem as pessoas. Ah, eu tenho um firewall. Ah, legal. O firewall ele tem diversas funções, ele vai fazer a proteção. Eu fiz criptografia, eu fiz anonimização, mas se as pessoas não atuarem de forma correta, você pode ter orçamento infinito que você não vai ser efetivo nessa proteção. E as pessoas precisam ver que esse assunto é importante para elas. Eles precisam estar motivadas. Eu vi uma apresentação, acho que eu falei isso em todas as lives aqui, que o sujeito falou o seguinte: a importância agora não é o tempo, o maior ativo não é o tempo, o maior ativo é a atenção, ou seja, que a pessoa naquele tempo, por exemplo, se eu estou falando para vocês, vocês estão fazendo outra coisa, estão no celular, ou seja, essa apresentação aqui não está sendo efetiva. Se você está tendo atenção, aí sim eu cheguei no meu objetivo. Então, esse princípio de ter as pessoas é aproveitar o tempo que a pessoa está ali, aproveitar o tempo que ela tem a atenção, e cada vez as pessoas conseguem ficar menos tempo pensando na mesma coisa, né? Menos tempo concentradas, então é essencial que a gente consiga atrair. Dentro de um processo de engajamento da LGPD, é essencial que a gente consiga realmente transformar a LGPD num assunto interessante, num assunto atraente, e a partir disso as pessoas absorverem e estarem motivadas e olharem realmente para a LGPD. Porque em vários segmentos, principalmente segmentos que dependem de informação pessoal, por exemplo, um aplicativo de entrega de comida, o business dele todo é baseado em dado pessoal. Se você pega uma empresa da área de saúde ou mesmo um hospital, o business dele todo é baseado em dados pessoais, né? Então, você precisa realmente ter as pessoas engajadas e alertas dentro desse processo. O que é anti-engajamento? O que é contrário ao engajamento? História de horror, ficar o tempo todo falando a multa, a empresa que foi invadida, o ransomware. É chato isso, e as pessoas que vão assistir não têm a mesma motivação que um técnico de segurança ou um advogado para ficar escutando essas histórias. E, inclusive, são várias vezes repetidas. Então, reduz ao mínimo possível as chamadas histórias de horror. Falar sobre a história da LGPD e da NPD, eu sempre alerto isso, porque para quem está participando, pô, essas histórias são legais, são atraentes. Outro dia eu vi numa apresentação para usuário o sujeito falar como que foi a negociação de composição do conselho da NPD. Cara, não faz nenhum sentido falar para aquele público, é um tema legal, ou seja, em vários públicos pode ser super interessante, mas naquele momento que você vai estar engajando, então a primeira coisa, não vou chamar o workshop de conscientização, vou chamar de engajamento. Se eu estou fazendo um engajamento, eu preciso cortar esses assuntos, tirar o detalhe. Para essa pessoa que não é a pessoa do projeto, você não precisa falar de relatório de impacto, de avaliação de legítimo interesse, detalhes das hipóteses de tratamento.
Ou seja, essas pessoas não precisam fazer isso. Polêmicas que existem, se determinado caso é legítimo interesse ou se é contrato. Então, essas coisas que são muito atraentes para quem está dentro do processo, não são atraentes para quem está assistindo e não está no dia a dia daquele processo. E o outro ponto é juridiquês e tecniquez, né? Eu faço isso até por mim, às vezes eu não entendo as palestras, aonde quer chegar, qual é o objetivo, o que está sendo comunicado naquele caso. Muito bem. O que é pró-engajamento? Casos práticos na organização. A sua empresa tem muito lead, a sua empresa tem um CRM forte, você tem uma base de hunters indo atrás dos clientes. Então, conta a história disso. Fala sobre o que você fez para ter aquilo ali. Você tem muita câmera? Câmera tem tudo a ver com a LGPD. Conta a história da câmera. Como é que você fez? Quais foram as melhorias? Conta a otimização. Fala que por causa da LGPD você deixou de tratar vários documentos em papel e passou a trocar todos eles por sistemas. Fala do WhatsApp, que é o dia a dia. Olha, antes eu mandava todos os formulários de atestado médico era mandado por WhatsApp, agora eu criei aqui um Forms e esses dados são mandados pelo Forms direto lá para a área de saúde. Essas ações do dia a dia são interessantes, ou seja, a pessoa vai sair dali, vai olhar uma câmera, vai lembrar de LGPD. Fala sobre o registro lá dos visitantes na portaria, que tem a ver com LGPD. Fala sobre o RH, a mesma pessoa, o dado da mesma pessoa está num monte de lista. Está na lista do imposto, está na lista do imposto de renda. Tá, vai para o banco para poder pagar o salário, vai para a empresa de vale-refeição, vai para a lista da festinha de final de ano, vai para um sorteio. Se essa pessoa tem que viajar, vai para a agência de viagem, vai para a companhia aérea, vai para o hotel. Usa esses exemplos, que quando as pessoas olharem, elas vão concentrar naquilo ali. Você selecionar, pensar alguns casos práticos, você ganha a atenção. Você pode ter o tempo que você ligou para a pessoa e falou: todo mundo precisa assistir essa apresentação. Beleza, ganhou o tempo, mas não ganhou a atenção. Outro ponto, e a LGPD é maravilhosa para isso, é o direito do titular. Todas as pessoas que estão assistindo uma apresentação sua para engajamento, elas são titulares e elas têm o direito delas. Conta para ela isso. Ou seja, da mesma maneira que se ela tem um banco de dados com 1 milhão de pessoas, esse 1 milhão de pessoas não é mais da organização, mas é dividido igualmente para cada um dos titulares que estão ali, essa pessoa também está num monte de bancos de dados. Está lá na escola do filho, está no banco de dados do banco, está da lista lá da turma da faculdade. Então, você tem os seus dados pessoais distribuídos e você também administra. Então, você está em dois lados da mesa. Isso é uma das coisas mais sedutoras, é um dos melhores argumentos. Eu já vi a apresentação, o cara fica explicando a LGPD, pior, né? Do artigo 1 até o artigo 50, lá que é a parte assim mais relevante para a organização, sem fazer nenhum tipo de encadeamento, fala para caramba de hipótese de tratamento, mas não dá exemplo prático, não fala sobre a questão do direito do titular, como a pessoa que está assistindo sendo um titular. Em vários casos, a pessoa sai de uma reunião de engajamento sem saber se o tal titular, se ela também é titular. O outro processo é o ganha-ganha, e eu acho que nas estratégias de engajamento e de implantação, o ganha-ganha é essencial. Você precisa mostrar para a pessoa que quanto mais ela souber de proteção de dados pessoais e privacidade, mais ela vai estar protegida, mais a família dela vai estar protegida. Então, você começa a ter uma série de elementos que estão beneficiando e trazendo toda essa ação para você. O que são aspectos importantes da LGPD? Falar sobre o direito do titular, falar sobre as políticas internas da organização, falar do canal com o encarregado é essencial. As pessoas que estão ali, elas precisam falar com o encarregado. Falar sobre segurança cibernética. Minimização é impressionante. Quando você conversa com as pessoas que não são assim de LGPD mesmo, sobre minimização, a pessoa adora. Todo mundo quer olhar uma tela, quer cortar, quer tirar e acha que é importante e sabe que não usa para nada. Então, o ponto de decisões automatizadas, né, também é um outro elemento importante na LGPD. O elemento de anonimização, principalmente para quem usa BI, você precisa trazer esses elementos práticos do dia a dia para você poder ter realmente resultado. E qual é o impacto da legislação e da regulação? Se você é uma instituição financeira, quando você for falar de LGPD, tem que falar de Banco Central. Se você é da área de saúde, tem que falar de Anvisa e ANS. Por quê? Porque as agências reguladoras, elas atuam, né, e vão atuar fortemente nas políticas de proteção de dados. Sua empresa vai ser realmente influenciada pelo PROCON, pela ANAC, pelas empresas. Então, falar, mas eu estava conversando até com um cliente nosso, que é uma empresa de energia,
e ele estava falando que ele tem umas barragens que são reguladas pela ANA, e que a ANA estava muito preocupada com as pessoas que podem ser potencialmente atingidas por um acidente numa barragem. Isso é LGPD. Pessoas, nomes, contatos, identificação, saber quem tem dificuldade de locomoção, tudo isso aí também é LGPD. São casos práticos. Não adianta explicar o caso da barragem para uma empresa de seguros, por exemplo, a não ser que ela faça seguro de barragem. Mas não faz muito sentido explicar realmente os casos para cada um. E outro ponto também que eu acho que atrai bastante é a atenção ao Shadow IT. A pessoa sai, eu estou usando meu celular, eu uso o meu e-mail aqui no meu celular, então vai mudar alguma coisa, eu vou aumentar a segurança, eu vou estar mais seguro. Eu não posso usar determinado sistema no meu computador pessoal em casa, só tenho que usar o computador da companhia. Essas regras assim vão ficando claras e as pessoas vão montando na cabeça dela os conceitos. E para a gente concluir, tem como você monitorar e planejar o engajamento. Mas como é que eu sei se a pessoa engajou, se não engajou? Ficar mandando provinha o tempo todo não adianta muito. Então, a nossa proposta, né, a Raquel falou um pouco disso, a Carol falou um pouco, e o Pod também falou um pouco, é exatamente de nós termos o processo de engajamento formalizado. Por meio de quê? Por meio de consultas, por meio de atestação, por meio de política. E a política, por exemplo, você pega uma política aí de protocolo Covid, manda para todo mundo ler e pega a atestação. Você vai ter um painel desse tipo com qual é a política e quantas pessoas responderam, quantas pessoas faltam, lembrar as pessoas que não responderam ainda. Então, é um painel de gestão de atestação, de gestão de política, visto assim de forma burocrática, realmente é. Mas é um painel que você pode monitorar o engajamento. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma política de desenvolvimento de software seguro para LGPD. Você pode colocar no seu painel de engajamento e mandar para os caras de software. Aí depois você tem vários relatórios. Qual a área que engaja mais? Qual é a pessoa que engaja menos? E a partir disso você consegue fortalecer, né, o seu nível de segurança de uma maneira orgânica e integrada ao negócio. Então, acho que esses dois elementos realmente são bem relevantes. Tá? Você criar um processo de engajamento que seja orgânico e que seja integrado ao negócio.